Bom dia a todos, todas, todes, etc. Bom, vamos agora para a segunda aula do minicurso, onde eu vou me focar sobre o princípio cosmológico e o seu status observacional. Devido à questão do tempo da última aula e tal, nessa aula realmente eu vou me focar mais sobre as hipóteses fundamentais por trás do modelo cosmológico padrão. Eu vou dar uma breve recapitulação da aula de ontem, sim, só para refrescar a memória de vocês. E também vou falar sobre a teoria da relatividade geral também. Eu acho que é inviável dar um curso sobre cosmologia, um curso sobre modelo cosmológico padrão sem falar da relatividade geral. Até quase uma coisa criminosa, quase, se pensar desse jeito. E também sobre o princípio cosmológico também, que é uma das hipóteses fundamentais por trás desse modelo padrão, né? Eu vou dar um foco maior nele, né? Relatividade geral, por exemplo, é algo que, claro, eu vou falar sobre, algo que já está bem estabelecido, já há 100 anos. O princípio cosmológico é algo que, muitas vezes, quem faz cosmologia sabe do que se trata, mas muitas vezes acaba passando por cima, ou acaba talvez não estudando tanto sobre, e talvez seja o pressuposto que mora mais no coração do modelo padrão. E aqui eu vou dar um foco maior nele, aqui nessa aula de hoje. Ok, recapitulando, né? Falei ontem, né, que o modelo cosmológico padrão, tipo, até 9/8, continua sendo esse, tá? Não mudou de ontem para hoje, não. Eu olhei aqui os artigos que saíram hoje no archive e continua assim, tá? Não vi nenhuma evidência do contrário, porque podia ter, né? Não é o caso. E, né, que eu falei que o universo tem mais ou menos 5% do que a gente observa no universo a gente chama de matéria bariônica, que é a matéria feita por prótons, elétrons, nêutrons, que a gente enxerga de fato, que está no aglomerado de galáxias, estrelas e tudo mais, inclusive nós mesmos. 27% quase é matéria escura, é uma componente que interage gravitacionalmente, mas não enxergamos ela diretamente. E sem ela nós não podemos explicar a formação de estruturas cosmológicas e tampouco a dinâmica de galáxias espirais. E, por fim, 68% é uma forma de energia, que a gente chama de energia escura, que também não observamos diretamente, mas é através dela que nós explicamos a expansão acelerada do universo hoje, né, nos últimos bilhões de anos. E o grande ponto é que apenas 5% do universo a gente enxerga e sabe do que é feito. Os outros 95%, que é a matéria e energia escura, né, o que a gente pode pensar é que nós sabemos o que eles fazem, que a gente sabe como eles contribuem para o universo, para formar estruturas do universo, para o universo evoluir, mas não sabemos ainda o que são, ou seja, qual a natureza física deles. Tá? E se a gente vê a parte bariônica do universo, né, 75% quase é hidrogênio, na sua forma mais simples, e 25% hélio. Elementos mais pesados contribuem com pouca porcentagem, talvez 2, 1% no máximo. E que as provas observacionais do modelo cosmológico padrão, ou seja, que é o modelo que melhor explica as observações que vemos aqui da radiação de fundo. Essa radiação aqui ela é, digamos, remanescente da época do universo primordial. Sim. Também os dados de estudo em grande escala, né? Aqui são surveys de galáxias e quasares que feitos ao longo dos anos. Diferentes cores aqui são diferentes traçadores da matéria, né? Ou um tipo de galáxia diferente, um tipo de quasar diferente, por aí vai. E aqui a escala de tempo, né? E também os dados de distâncias até supernovas tipo A. Que vocês lembram, né? Que a gente considera supernovas tipo A velas padronizáveis, né? Então, ou seja, a gente pode, então, são bons indicadores de distância por causa disso, porque o quão brilhante elas aparecem no céu nos diz o quão longe elas estão da gente de maneira bem determinada, porque a gente conhece bem a luminosidade intrínseca delas. Tá. Aqui são as equações, digamos, mais fundamentais do modelo cosmológico padrão, o parâmetro de Hubble, né, que diz como que o universo se expande e evolui, e em função aqui do fator de escala, que a gente viu que é proporcional a 1 mais z elevado a menos 1, e o z, que a gente observa de fato, o redshift, o desvio para o vermelho, né, que por causa da expansão cosmológica. Aqui nós temos uma componente aqui que a gente chama, esses ômegas aqui chamamos de parâmetros de densidade, de alguma componente material do universo, né? Aqui seria da radiação, aqui da matéria escura e matéria bariônica juntos, curvatura, caso haja, né? Se no universo plano isso aqui é 0,
E o lambda, que é a constante cosmológica, que é a melhor candidata para explicar a energia escura hoje. E a gente pode ver, né, que o lambda não decai com o tempo, diferente aqui dessas componentes. E que a gente pode chegar a esses números aqui usando a equação de continuidade, que diz como a densidade de energia de cada componente evolui com o tempo, né? Algo que eu esqueci, e usando também a equação de estado, plugando a equação de estado aqui na equação de continuidade, tá? E algo também que pode se ver, que eu não acabei não comentando sobre, é a proporção dessas componentes aqui. Esse ômega m é basicamente o que eu mostrei no outro gráfico de dark matter e ordinary matter. Isso aqui seria energia escura, isso aqui é quase zero, né? E esse aqui é uma componente 10 a menos 5, o ômega da radiação. Ele contribui muito pouco. Sim. O H0 é a constante Hubble, como eu falei, que diz o quão rápido o universo expande hoje. E tá, vamos avançar para a relatividade geral. Né? Esse é o modelo cosmológico padrão, basicamente muito grosso modo, assim, a equação principal dele e como que, né, que diz como que o universo evolui em grandes escalas. E agora vamos falar sobre as hipóteses fundamentais que existem por trás do modelo cosmológico padrão. E uma delas é a teoria da relatividade geral, que certamente aqui todos vocês já leram sobre ou já estudaram, até com mais detalhes, talvez. Foi feito por esse rapazinho aqui, né, que é pouco conhecido, chamado Albert Einstein. Né, ele que elaborou essa teoria da relatividade no começo do século XX. Né, o trabalho dele saiu publicado em 1915, pouco mais de 100 anos atrás. E a grande ideia aqui, esse cartoon aqui, é talvez a grande sacada, né, talvez a melhor ilustração que explica como a teoria da relatividade geral funciona. Aqui a gente imagina que isso aqui é um tipo de um tecido, né, como um lençol, uma rede e tal. E aqui nós temos aqui corpos massivos, que a gente pode interpretar que são aglomerados de galáxias, ou estrelas, ou objetos compactos de alguma natureza, né, celestes. E o que diz aqui a teoria da relatividade é que a geometria do espaço-tempo, representada por esse tecido aqui, é equivalente à distribuição de matéria e energia, que está sobrejacente a ele. Ou seja, o que a gente vê aqui é que esse tecido, né, a geometria do espaço-tempo é distorcida pela distribuição de matéria e energia. Nesse corpo aqui é mais compacto, ou seja, que ele distorce mais o tecido do espaço-tempo do que esse aqui, por exemplo. E, novamente, e só para frisar para vocês, isso aqui é um cartoon, basicamente, quase uma alegoria. Se a gente for ter que pensar de fato do que é essa equivalência da geometria do espaço-tempo e distribuição de matéria e energia, a gente tem que pensar que, né, esse tecido aqui, na verdade, tem 4 dimensões, né? 3 espaciais e uma temporal. Aqui é só uma projeção em 2D para ilustrar o que acontece. Colocando em formas, digamos, mais rigorosas, matemáticas, o que eu disse agora está representado por essa equação aqui. Aqui tem assim, uma coisa que nós chamamos de tensor, né? Tensor, a gente pode pensar, grosso modo, é uma matriz, sim, que tem componentes aqui que eu falo que é G-mini. Esse mini aqui são as dimensões do espaço-tempo. Então, tanto mi como ni vão de 0 até 4, vão de 0 até 3. Convenientemente, a gente escolhe 0 como o tempo, 1, 2 e 3 as dimensões espaciais, sim. E esse Gemini é um tensor, né, da geometria do espaço-tempo, que é equivalente aqui ao segundo, ao que está aqui, nessa parte aqui da equação. Esse R mini aqui a gente chama de tensor de Hit. Esse R aqui seria o escalar de Hit, que na linguagem da relatividade geral, isso aqui é uma contração desse tensor aqui. Esse G minúsculo mini aqui é a métrica do espaço-tempo. Né? E enquanto que o outro lado aqui tem as componentes materiais do universo. O T mini aqui seria o que a gente chama de tensor, energia, momento do universo. E o Gn aqui é a constante Newton, que a gente conhece bem, constante gravitacional. Eu coloquei aqui Gn para não confundir com esse G aqui, que é a convenção comumente utilizada para representar a geometria, o tensor da geometria do espaço-tempo. Tá? No modelo cosmológico padrão, nós temos uma componente extra aqui, que seria, que no caso aqui justamente é o lambda da constante cosmológica. E ele entra na equação de Einstein, que é essa equação que estou mostrando aqui, dessa forma aqui. Eu acho que o vermelho talvez não foi uma escolha tão feliz para poder colocar aqui essa equação, não sei se vocês conseguem ver bem,
Mas, basicamente, o lambda, né, a constante cosmológica, entra na equação de Einstein dessa forma, como lambda, né, o valor da constante cosmológica, vezes o tensor métrico, o Gemini. Então, o que essa equação diz aqui? Isso aqui é uma série de equações, na verdade, onde você tem a componente aqui 0, 0, e aqui aparece também o 0, 0 aqui, 0, 0 aqui, 0, 0 aqui, depois 0, 1, 0, 2, 0, 3, depois 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Então, é uma matriz, na verdade, né? Onde você tem essa equivalência aqui, tipo, dos dois lados da equação. Isso, basicamente, é o que a equação de Einstein diz. Uma outra forma de enxergar a teoria da relatividade geral é também, tipo, talvez uma maneira mais intuitiva, né, de ver talvez um dos princípios mais fortes, né, que ela nos diz, é o chamado princípio de equivalência. Que eu imagino que vocês também já tenham visto isso também no curso de física, isso aparece, ou talvez lido em algum livro. E qual a ideia do princípio de equivalência? Que foi o insight principal que Einstein teve, que ajudou ele a formular essa teoria da relatividade geral. E o que ele percebeu é que um corpo em queda livre não sente o próprio peso. Isso é uma maneira de falar o princípio de equivalência. Uma outra forma de falar isso é o seguinte. Se vamos supor que eu coloque um de vocês aqui, né, eu construí um foguete e tal, coloquei um de vocês aqui para decolar no foguete e mandei vocês para o espaço. Só porque eu quis, sabe? Só para me divertir um pouquinho. E para vocês também se divertirem, claro. E aí, tipo, esse foguete está em órbita, né? Ele está voando lá do espaço, e você está lá dentro do foguete e deixou cair uma bolinha. Tá. E aqui na Terra, supondo que você está dentro de uma caixa fechada, tipo um elevador, uma caixa fechada, você não consegue ver o que está de fora, e joga a bolinha no chão também. Você vê que essas situações aqui são perfeitamente iguais. São perfeitamente equivalentes. Porque aqui a gente está submetido ao campo gravitacional da Terra, né? E aqui tem um campo gravitacional, digamos, artificial do foguete, né, que está em órbita. Então, ou seja, isso aqui, na verdade, mas isso aqui é um campo gravitacional que a gente está submetido aqui na Terra. Por isso a gente está aqui sentado e não está flutuando, basicamente. E aqui esse campo ele é artificial, né, devido aos motores de propulsão do foguete aqui, né. Se esse foguete desligasse os motores, seria o equivalente a gente estar em queda livre aqui na Terra. Porque você não tem nenhuma ação aceleracional, gravitacional atuando aqui, né? Então, colocando de outra forma, o princípio de equivalência diz que objetos submetidos a um campo gravitacional é totalmente equivalente a objetos submetidos a um campo aceleracional. Objetos, corpos e tal. E e basicamente é o que eu falei, um corpo em queda livre não sente o próprio peso. E é isso que diz o princípio da equivalência, que então, basicamente, a grosso modo, também é representado pelas equações de Einstein, o que eu falei agora há pouco. Numa linguagem um pouco mais técnica, talvez, o que você diz é que objetos em movimento livre movem-se em geodésicas numa variedade curva. Essa variedade, no nosso caso aqui do universo que a gente observa, do modelo cosmológico padrão, é basicamente, né, o espaço-tempo que a gente tem em 4 dimensões. E as geodésicas seriam basicamente linhas de universo, ou seja, as trajetórias que esses objetos levam nesse universo. Isso tem movimento livre, ou seja, eles seguem então geodésicas nessa variedade, ou seja, eles seguem trajetórias ao longo do espaço-tempo. Ok? Tem aqui várias provas do como que a relatividade geral funciona. Né? Aqui é um exemplo aqui de lentes gravitacionais observadas pelo Hubble Telescope, de um aglomerado de galáxias, que você vê esse arco aqui, imagens duplicadas, não são imagens de fato duplicadas, é o efeito que acontece da luz, da distorção da luz, pela presença de corpos massivos, né, na sua linha divisada. E isso é muito bem explicado pela teoria da relatividade geral, é um dos testes mais poderosos que ela tem, né, que ainda hoje funciona muito bem. Né? E talvez o experimento que comprovou, que consolidou a relatividade geral como uma teoria válida, foi feito inclusive aqui no Brasil. Algo que eu acho que alguns de vocês já sabem, ou talvez já tenham lido sobre. Isso foi realizado em 1919, em Sobral, no Ceará, né? E teve participação de pessoas aqui do Observatório Nacional nesse projeto. Inclusive, se vocês forem ver aqui perto, tem uma foto do Einstein aqui nesse mesmo prédio, não sei se nesse mesmo prédio, mas aqui nesse campus de 100 anos atrás. E o que eles foram fazer foram observar um eclipse, né?
e ver a luz das estrelas, né, que a gente pôde enxergar melhor devido ao eclipse, ver o quanto que a luz dela é desviada, né, pela presença de corpos massivos, pela presença, sei lá, da Lua, de corpos massivos que estão no caminho até aqui. E a gente viu que o desvio dessa luz era muito consistente com o que a teoria da relatividade geral prevê, mais até do que a teoria newtoniana. E também, né, segundo conta a história, né, também mandaram uma outra missão, também observacional, para, se não me engano, foi na Ilha de Príncipe, ou em Cabo Verde, agora não estou me lembrando, mas foi na África, na mesma latitude quase que Sobral, só que o tempo lá não ajudou, estava nublado. E não foi possível observar o eclipse. E Sobral, né, por ser uma região semiárida, foi mais fácil observar. Então, assim, aqui o Brasil indiretamente teve uma participação, talvez, crucial, né, na consolidação dessa teoria da relatividade geral como uma teoria válida, e desde então, né, ela tem sido utilizada, tem sido colocada à prova e funciona muito bem. Né? Por exemplo, a detecção de ondas gravitacionais, que eu falei brevemente ontem, as fotos do buraco negro que vocês têm visto agora nos últimos anos e tal, tudo isso tem sido, por exemplo, formas de mostrar que a da relatividade geral continua uma teoria válida, que explica o que a gente está observando. Né, que eram coisas que antes a gente não havia observado diretamente, e agora a gente pôde nos últimos anos e continua vendo que a teoria continua válida. Uma pergunta que ainda pode ser feita é: será que a teoria da relatividade geral realmente descreve o universo em grandes escalas? Porque tudo que está aqui, por exemplo, eu falei aqui até das linhas gravitacionais, de um aglomerado mais distante, mas eu também falei tipo do eclipse Sobral, que são estrelas aqui na nossa galáxia. Mas fica a pergunta, né? Será que realmente, em grandes escalas muito distantes, de bilhões de anos-luz, megaparsecs, que é que a gente faz observações cosmológicas, como falei ontem, será que essa teoria realmente ela consegue descrever o universo? Ou ela é uma aproximação ainda local, talvez, do que a gente pode observar? Essa é uma pergunta ainda em aberto, né? Devido ao problema da matéria e energia escura, especialmente da energia escura, né? Tem bastante gente, inclusive aqui no observatório, que trabalha em modelos que a gente chama de gravitação modificada, gravidade modificada, né? Onde, digamos, a gente tem a teoria da relatividade geral como um limite ou uma aproximação local, né? De uma teoria mais geral, e que essa, digamos, gravidade modificada seria a tal energia escura. Né? Então ela seria talvez uma possibilidade, que seria pensar que o universo acelera devido ao fato de a gente ter uma teoria mais geral do que a teoria da relatividade do Einstein explicando isso. Mas isso é uma coisa ainda em aberto. Existem várias propostas como essa que explicam satisfatoriamente o universo observável, tal como o modelo padrão, e que a gente está esperando dados futuros para poder ver se elas continuam valendo ou não. Mas ainda são propostas, tá? Ok, vamos agora passar ao princípio cosmológico. Eu me pergunto se, na verdade, fazer uma perguntinha aqui, se alguém já leu ou já ouviu falar desse nome alguma vez. Se tiver e quiser levantar a mão, fica à vontade. Armando, eu sei que já. Você, sim. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Colocando de uma segunda aqui no livro do Andrew Liddell, Introduction to Modern Cosmology, ele diz aqui, até em inglês: The cosmological principle means that the universe looks the same whoever and wherever you are. Uma tradução livre aqui da minha parte: o princípio cosmológico diz que o universo parece o mesmo quem quer que você seja e onde você estiver. Tá, e o que isso quer dizer ainda? Vamos aqui primeiro passar aqui umas figurinhas aqui para ter alguns insights, né? E só para voltar aqui um pouquinho e falar. O que ele diz aqui é que o universo basicamente parece o mesmo, não importa quem você seja, onde você esteja e para onde quer que você olhe. Ou seja, você vai sempre enxergar a princípio o mesmo universo. E, em outras palavras, né, já vou adiantar um pouquinho, o princípio cosmológico diz que o universo é estatisticamente homogêneo isotrópico, em grandes escalas. Tá, ok, homogêneo isotrópico, tá, e o que isso quer dizer, na verdade? Vamos ter aqui alguns insights aqui com esse cartoon para entender um pouquinho o que seria essa questão de homogeneidade e isotropia. Que a gente ouve esses termos e tal, mas nem sempre talvez é fácil visualizar o que eles significam.
Primeiro vamos olhar aqui essa figura da esquerda. Aqui, vamos supor que aqui é a gente, aqui na Via Láctea, tomando observações cosmológicas. Então a gente tem uma casca aqui mais interna, e a gente faz observações aqui, sei lá, de galáxias, estrelas, não importa. E uma casca mais externa, aqui, esse anel externo. O que a gente pode ver é o seguinte, se a gente olhar para várias direções diferentes, tipo aqui, aqui, blá blá blá, a gente vê que parece que, não importa a direção que você olhe, você vê mais ou menos a mesma coisa. Você vê mais ou menos a mesma quantidade de objetos no céu. Independente da direção. Mas se você olhar aqui essa casca mais interna, esse anel aqui mais interno, tem uma densidade maior de objetos do que o anel externo, né? Então, o que isso quer dizer, na verdade, é que esse universo aqui, ele é isotrópico, porque ele parece mais ou menos igual em todas as direções, mas ele é inhomogêneo, porque ele não tem a mesma densidade em diferentes escalas. Tipo, aqui você vê que o anel interno tem uma densidade maior de objetos que o externo. Já que essa figurinha da direita é o caso contrário. Se você olhar o anel interno e o externo, você vê que tem a mesma densidade aqui de aviãozinhos. Então esse universo aqui parece homogêneo. Mas todos os aviãozinhos aqui estão apontando para a mesma direção. Então esse universo aqui seria fortemente anisotrópico. Porque ele tem uma direção preferencial, bem delimitada, né? Ok, assim vocês têm um insight do que é o princípio cosmológico, que diz que o universo é homogêneo isotrópico, legal. Mas antes disso eu vou também dar uma ideia do que seriam outras noções de princípios cosmológicos que nós tivemos através da história. Nós que aqui abrange uma coisa que tem mais a ver com talvez história da ciência ou da astronomia. E alguns detalhes que eu posso falar aqui podem ser um pouco imprecisos, talvez, levando em conta que eu não sou, digamos, especialista totalmente nesse assunto, tá? Então podem haver imprecisões, só fazendo um meia-culpa ou fazendo um parênteses, né? E a ideia é de que vocês tenham uma noção um pouco que o princípio cosmológico, na verdade, já era pensado indiretamente, muito antes talvez desse nome existir, né? E da noção moderna dele existir, isso já é uma coisa pensada por povos muito antigos, milhares de anos atrás. Por exemplo, os hindus antigos, eles tinham uma concepção do princípio cosmológico, entre aspas, né? Porque não eram modelos matemáticos que eles tinham na época. Nem havia a noção de ciência moderna até então. Mas eles acreditavam que o universo era infinito no espaço e no tempo e indefinidamente heterogêneo. Já alguns gregos antigos tinham uma noção também de princípio cosmológico, mas muitos deles acreditavam que a Terra era o centro natural do universo. Então o universo existia um centro e o centro estava na Terra. Se a gente fizer um fast forward de alguns séculos, a gente chega na concepção copernicana do princípio cosmológico. Talvez seja a primeira noção mais moderna do que fundamentou do que eu falei agora, do que é o princípio cosmológico que eu falei agora para vocês. Foi formulado pelo Nicolau Copérnico, que diz que o universo observado de qualquer planeta parece o mesmo. Ou seja, e se a gente pensar bem, essa noção foi generalizada em tempos mais modernos, que diz que o universo é aproximadamente homogêneo isotrópico no espaço e no tempo. E também temos uma noção do que é o princípio cosmológico perfeito, idealizado, que o universo é exatamente homogêneo isotrópico no espaço e no tempo. O que eu falei agora para vocês, o universo homogêneo isotrópico, mostrei aquela figurinha bonitinha, etc., tem mais a ver com esse penúltimo aqui, o princípio cosmológico generalizado, ou o princípio copernicano generalizado. Por que eu falei sobre essa historinha toda bonitinha para vocês? Porque, por exemplo, o que até muita gente confunde, até falado, né? Muita gente fala do princípio copernicano, que fala que foi aí que se teve a noção que o universo, que nós, digamos que não existem posições ou direções privilegiadas no universo, né? Porque nós não temos porquê, não somos especiais no universo para observá-los, ou seja, não temos porquê estar no centro do universo, e também, não temos porque... enfim, não tem por que sermos especial ou ter uma direção preferencial no universo. Que devem existir também outros sóis, outras terras tais como o nosso, e que todos eles seriam igualmente bons para poder observar o universo, né?
E a questão é que, no caso do Copérnico, essa ideia geral ela foi extrapolada para escalas extragalácticas e cosmológicas que a gente hoje observa. Né? Na época do Copérnico, a gente não tinha ideia que existiam outras galáxias e coisas do tipo. A gente não fazia a menor ideia. Né? Essa ideia na verdade, de astrofísica extragaláctica e cosmologia, quer dizer, coisas fora da Via, que a gente poderia observar fora da Via Láctea, vem de 100 anos para cá. Né? Se pensar bem, a cosmologia moderna, a astrofísica extragaláctica moderna são ciências até jovens. Né? Ainda que a cosmologia tenha sempre buscado, talvez muito pessoal antigo tenha buscado formular e responder perguntas, tais como a gente está fazendo aqui agora. Tá? Mas só para dar um exemplo para vocês, né? Aqui um exemplo do que seria o PC dos hindus antigos. Eu não vou entrar tanto em detalhes sobre, pela questão do tempo, mas o grande ponto é que eles não acreditavam que o universo podia ser digamos, entendidos de maneira rigorosa e precisa e objetiva, e se por uma questão, talvez por uma intuição, talvez uma espécie de intuição ou de revelação espiritual, etc., e não por meio de deduções lógicas, e esse universo seria infinitamente heterogêneo, seria eterno e seria cíclico. Mas ali já havia uma noção que a Terra não é um corpo celestial único, e não ocupa uma posição privilegiada no universo. Eles já tinham essa ideia, talvez de certo modo, né? Mas assim, não é um modelo que tem representação matemática hoje, sabe? Ele serve como referência histórica. Aqui seria, digamos, a estrutura cósmica hindu, a muito grosso modo. Eu, não sou especialista nisso, mas eu peguei isso de uma referência que estuda sobre. Gregos antigos também pensavam sobre essa questão, né? Mas diferente dos hindus, eles pensavam que objetos físicos são o que são, não são símbolos ou representações de nada, mas corpos celestiais não eram objetos físicos. Esses sim eram objetos, digamos, transcendentes. E a Terra seria o centro natural do universo, segundo muito deles. Esse universo é infinito, mas eternamente estático. É uma noção de Aristóteles, por exemplo. Entretanto, Aristarco, um dos filósofos gregos antigos, ele defendia o universo heliocêntrico. A ideia seria a mesma, o universo ainda infinito, eternamente estático, mas o Sol seria o centro do universo. E existia a divisão do mundo sublunar e mundo sobrelunar, mas também havia a noção que objetos seguiam uma órbita circular ao redor da Terra. E alguns, por exemplo, como o caso Anaximandro de Mileto, dizia que esses objetos, né, orbitavam a Terra, estavam no centro do universo, distribuídos em um sistema de esferas concêntricas, ou seja, tem o mesmo eixo central. Aqui seria uma ideia, né, do que seria essa concepção do universo cosmológico grego, antigo. Vamos passar para o Copérnico, né, que diz que o universo observado de qualquer planeta parece aproximadamente o mesmo, ou seja, que isso na prática é o que a gente chama de princípio copernicano, ou, segundo alguns autores, o princípio cosmológico copernicano genuíno. Essa noção abarcava também a ideia que corpos celestes são corpos físicos, de fato. Ou seja, não são objetos transcendentais e nada do tipo, né? E essa noção, na verdade, dizia o quê? Que a gente deveria existir outras terras, outros sóis, que a gente não pode observar ainda, mas que existiam e que, independente de que existiam outros sóis e terras como o nosso, e que nenhum deles era especial em relação ao outro para tomar observações astronômicas. Então a gente poderia chegar na prática um universo muito parecido. Não havia por que a gente ser especial ou privilegiado por causa disso. E, basicamente, a geração seguinte de cientistas aqui tem uns nomezinhos aqui, digamos, de uns rapazinhos aqui, emergentes aqui, bem famosos, emergentes aqui, muito promissores, né, como Kepler, Tycho Brahe, Galileu, Newton, né, são muito promissores aqui esses rapazes, um dia vão ter futuro. Mas aqui, tipo, o que basicamente eles diziam, eles seguiam essa ideia do princípio copernicano, e através dessa ideia eles formularam, né, eles formularam e fizeram um trabalho deles que foram cruciais para fundamentar a física que nós hoje temos, né? Tipo Kepler, né, como vocês sabem, as leis fundamentais da mecânica celeste. O Tycho Brahe foi também outro astrônomo muito influente, contemporâneo do Kepler, só que ele não seguia exatamente a ideia do Copérnico. Ele achava que a Terra era o centro, a Terra estava no centro do sistema solar. Entretanto, ele acreditava que o Sol então orbitava ao redor da Terra, mas ele imaginava também que o Terra e o Sol não eram especiais. Nosso Sol e nossa Terra não eram especiais. Ele só colocou a Terra no centro do sistema solar. Foi a única diferença.
Ele não acreditava que o sistema solar era especial em relação a ninguém mais. O Galileu, né, contribuiu com a cinemática, observações astronômicas, o modelo helocêntrico, né, quase foi uma fogueira por causa disso, né. Isaac Newton também, leis do movimento, gravitação, dinâmica, o cálculo diferencial, e ele seguia a ideia do princípio copernicano mais isotropia do espaço. Ou seja, todos esses cientistas na geração seguinte, que veio ao longo do século XVI, XVII, XVIII, seguiam já a ideia do princípio copernicano. E a ideia do princípio cosmológico generalizado, ou vou chamar apenas de princípio cosmológico, que é a noção que hoje é a noção, digamos, adotada, digamos, pela maioria dos cosmólogos e astrônomos e físicos, diz que o universo observado de qualquer região parece aproximadamente o mesmo em qualquer direção. Em outras palavras, o universo é aproximadamente homogêneo e isotrópico. E, combinando o princípio cosmológico com a teoria da relatividade geral, deduzimos, então, o modelo cosmológico padrão, ou seja, são as bases que fundamentam o modelo cosmológico padrão. E a partir deles, então, nós podemos desenvolver todo o maquinário matemático, todo o aparato matemático que eu mostrei para vocês brevemente agora há pouco. E então, né, e ver que esse é o modelo que melhor descreve as observações da radiação de fundo, da distribuição de galáxias, quasares, supernovas, etc. Mas note uma coisa, né? Isso aqui vai apenas em bem grandes escalas. Bom, se a gente olhar aqui o bairro de São Cristóvão, ele não parece bem homogêneo isotrópico, né? Nem aqui essa sala. Então a gente fala bem, tipo, que o universo é homogêneo isotrópico, aproximadamente. A gente tem que ver, tá, mas se a gente olhar bem a nossa volta, até onde nossos olhos conseguem enxergar, não parece isso. Até se a gente olhar para o céu noturno, as estrelas não estão distribuídas de maneira uniforme, né? E essa noção, ela é apenas em grandes escalas. Vou mostrar aqui alguns cartoons aqui para vocês terem ideia disso. Do quão grande tem que ser essa escala em que o princípio cosmológico vale, ou que a gente acredita valer. Aqui, nosso sistema solar, que a gente conhece bem, o cinturão de Kuiper aqui, que eu acho que o Eduardo falou de ontem. Aqui a nossa vizinhança, aqui estelar, estrelas próximas da gente. Se vocês olharem bem, tipo, aqui está a gente aqui, sistema solar, né? Aqui bem aqui no meio. A gente olha aqui nossa volta, não parece que o universo é bem homogêneo isotrópico, né? Você vê que tem mais estrelas para esse lado do que para esse ou do que para esse, né? Então tá, vamos aumentar a escala. Isso aqui é a escala do nosso grupo local galáctico. Isso aqui é a nossa Via Láctea aqui, a gente está aqui bem na bordinha dela, tá? E a gente vê aqui tem Andrômeda, que está se aproximando da gente, todas as galáxias aqui satélites menores. Mas não parece uma distribuição bem homogênea isotrópica, né? Então vamos aumentar a escala. Vamos para a escala aqui do aglomerado de Virgo, que a gente está aqui nele. Aqui está o nosso grupo local de galáxias. Tá, vocês ainda assim veem que tem aqui grupos locais de galáxias aqui que não está uma distribuição bem uniforme, homogênea isotrópica ainda. Vamos aumentar a escala. Esse aqui agora é a redefinição do nosso aglomerado local, que é o Laniakea. Né, que, enfim, que essa definição aqui ela é recente, inclusive, acho que 2016, 2017. Né, que, enfim, não é só o aglomerado de Virgo que nós fazemos parte, é o aglomerado maior ainda, né, que aqui está a gente nesse aglomerado, né, mas a distribuição continua não parecendo muito homogênea isotrópica, né. Aqui é o aglomerado de Virgo que eu mostrei para vocês aqui, né, tá aqui só. Oi. Isso aqui deve ser já de centenas, já de quase, talvez de uma ponta a outra, talvez centenas de megaparsecs. De uma ponta a outra. Que é um aglomerado super aglomerado, né? Então já deve ter talvez quase 100 megaparsecs de uma escala a outra. Que já dá uns 300 milhões de anos-luz, mais ou menos. A muito grosso modo. E aqui, ok, o nosso grupo local de superaglomerados. Tá, começa a ver que essa estrutura aqui parece que está mais uniforme, né? Se olhar para várias direções diferentes, e se você olhar daqui, ou daqui, ou daqui, né? Aqui tem o superaglomerado de Shapley, aqui tem o Void de Boots, aqui tem outro aglomerado também superaglomerado famoso, que é o de Corona Borealis, e por aí vai. Tá, aqui seria o universo observado inteiro. Claro, isso aqui é um cartoon, para notar bem, porque aqui a gente não consegue nem ver as estruturas, né? Que, enfim, que filamentares que a gente tem no universo. Mas aí a gente pode ter uma ideia que, em escalas bem grandes assim, o universo parece aqui homogêneo isotrópico aqui. Você olhar para várias direções, ou se você estiver aqui, 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 acolá, você veria
mais ou menos a mesma coisa. Então, é só a partir de escalas bem grandes assim, talvez na ordem de milhões ou bilhões de anos-luz e centenas de megaparsecs, é que essa hipótese que a gente tem do princípio cosmológico parece valer. Realmente, se a gente olhar na escala do nosso grupo local da nossa galáxia, ou do grupo local de galáxias, ou do nosso aglomerado local onde a gente está, essa noção ainda não vale. Então, assim, tem que extrapolar para distâncias realmente muito grandes, que é a distância onde a cosmologia atua. Ok? Aqui um exemplo realmente como as estruturas cosmológicas se parecem, né? Eu mostrei um mapa do Sloan, né, do STSS agora ontem, hoje, tempinho atrás. Esse aqui é um mapa um pouquinho mais antigo, é um mapa só de 2 caçadores de matéria. Aqui é um mapa de galáxias, vários tipos de galáxias, e aqui em vermelho são galáxias específicas, são as galáxias luminosas vermelhas. Essa escala aqui de redshift que vai até 0,5 mais ou menos. Mas o ponto que vocês veem aqui é o seguinte: eu quis trazer esse mapa que a grande escala, na prática, ela parece uma estrutura meio filamentar, que parece tipo uma rede, né? A gente chama de cosmic web, rede cósmica. E você vê que aqui tem filamentos, tem regiões vazias, e aqui tem regiões filamentares e tal. E conforme a gente vai para escalas cada vez maiores, a gente vê que esse tipo de padrão, né, de aglomerados, regiões vazias, que a gente chama de voids, e filamentos começam a se repetir, se atuando periodicamente, conforme a gente vai avançando em redshift ou vai aumentando aqui o raio que a gente está tomando observações e contando galáxias. Então, a partir de uma certa escala, a gente pode dizer que o universo parece homogêneo isotrópico, né? Mas é para aí que a gente vê que a gente utiliza dados desse tipo, então, para fazer esse tipo de teste. Aqui é outro mapa que eu mostrei para vocês, né? Mas aqui esse mapa aqui é muito maior escala do que o outro, né? Que eu mostrei, com muito mais caçadores de outros tipos de galáxias e quasares do que o outro. Né? Isso aqui é o que eu falei agora. E o que a gente vê que é a partir mais ou menos de 100 megaparsecs, né? Esse padrão formado pelos voids, aglomerados de filamentos, torna-se recorrente, ou seja, acontece periodicamente. E que é a partir dessa escala, então, que o universo parece estatisticamente homogêneo, né? A gente chama isso de escala de homogeneidade cósmica, que inclusive, né, pessoas aqui do ENI, tipo eu e o Armando também já trabalhamos com isso também, continuamos trabalhando com isso, de determinar qual é essa escala, com os dados que têm saído agora. E a partir dessa escala que a gente diz, mais ou menos, que o princípio cosmológico passa a ser uma hipótese válida, porque a gente até verifica isso observacionalmente e tal. E a partir daí que a gente pode, então, e a partir dela nós podemos, então, dizer, ok, que a gente pode, então, chegar na chamada métrica de Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker, que é a métrica do universo homogêneo isotrópico, e a partir dela nós podemos descrever distâncias e idades cosmológicas. Ou seja, a partir daí que a gente, então, faz observações e que a gente, então, casa, né, essa inscrição matemática com os dados que a gente tem das observações e verifica, né, qual o modelo que melhor descreve elas. Mas já assumindo, né, essa hipótese. Aqui é um exemplo, né, do que seria essa métrica, né, que descreve o universo em grandes escalas, o universo homogêneo isotrópico, consistente com o princípio cosmológico. Essa ideia surgiu desde 1929, aqui do físico Robertson, aqui on the Foundations of Relativity Cosmology, e também aqui do trabalho também, eu acho que isso aqui é o trabalho do Walker. Eu vou tentar aqui essa parte que é um pouco mais técnica e tem muito a ver também com o próprio... também acaba tendo uma linguagem um pouco mais técnica, especialmente coisas da realidade geral. Então, assim, talvez seja... eu vou tentar ir mais devagar nessa parte, tá? Mas, novamente, depois da aula e tal, se quiserem tirar dúvidas, fiquem à vontade, tá? Tá, como que a gente formula essa métrica, então, que é consistente com o princípio cosmológico e com o que a gente observa, e com essa ideia do universo homogêneo isotrópico? A primeira noção que nós precisamos é que existem observadores fundamentais no universo. E esses observadores fundamentais dizem o seguinte: eles não apresentam movimento relativo ao fluido cósmico. Esse fluido constituído por galáxias, né, que tenham distribuídas ao longo dele, né? E, ou seja, eles não têm, e também não apresentam movimento relativo a esse fluido cósmico e nem movimentos peculiares. Que na prática a gente sabe, galáxias também se movem e tal, pela própria
pela própria perturbação de matéria que existe no universo, mas a gente pode ignorar esses fenômenos peculiares frente à própria expansão do universo, e que então esses objetos estão meio que em queda livre, né, nesse fluido, no próprio espaço-tempo, numa espécie de substrato cósmico, e que não tem momento relativo a ele, né? Essa ideia do movimento relativo a ele tem a ver com postulados de Weyl, né, que permite também que a gente pode fatiar o espaço-tempo no que a gente chama de hipersuperfícies do tipo espaço, ou seja, em um dado T fixo, a gente vai ter uma fatia do espaço-tempo em 3 dimensões, que são as dimensões espaciais, e que a gente tem observadores fundamentais que estão ali se movendo, né, com relação a que estão ali se movimentando devido à própria expansão do universo, não por causa dos movimentos peculiares, né? Então, esse fatiamento do espaço-tempo e superfície do tipo espaço, né, mais a noção dos observadores fundamentais, diz que o universo, então, parece invariante de translações e rotações para cada observador fundamental. Ou seja, desse modo aqui, vocês começam a ver invariante de translação e rotação. Rotação tem a ver com direção, ou seja, tem a ver com isotropia. Translação seria o quê? Você deslocar para uma outra posição. Isso tem a ver com homogeneidade, né? É um pouco mais sutil na prática, né? Mas, então, a partir disso, a partir dessas duas noções aqui, né, que a gente tem aqui, então a gente pode, né, chegar a uma forma funcional da métrica Friedmann-Roberts-Walker. Aqui é um cartoon que ilustra um pouco, né, o que eu estou falando agora. Isso aqui, esse sigma T1 é uma superfície do tipo, é um desses fatiamentos aqui que eu falei, das superfícies do tipo espaço. Aqui, sigma T2, aqui, sigma T3. E esse O aqui seria um observador fundamental, e o M aqui seria próprio, o que eu falei aqui, o substrato cósmico, ou a própria variedade espaço-tempo. A gente vê que esse observador O está se movendo aqui, tem a sua própria linha de mundo, ou seja, geodésica que ele segue no universo, e que, né, tipo, ele tem as componentes aqui do seu movimento, aqui U e V, né, e que, mas assim, sendo observador fundamental, né, ele está se movendo devido à própria expansão do espaço-tempo. Né? Não é um movimento talvez peculiar dele, exatamente. Então, que ele enxergaria, então, né, tipo, em cada momento ele enxergaria tipo, diferentes momentos, em cada parte aqui, ele enxergaria diferentes momentos do universo, e esse observador aqui, como eu falei, é invariante de translações e rotações, ou seja, se você desloca ele para cá, ou se você rotaciona ele para outra direção, ele ainda veria uma estrutura cosmológica parecida com essa que a gente está vendo aqui, né? E através dessa ideia, desse exercício de imaginação, quase vamos colocar dessa forma, nós podemos então chegar na forma funcional da métrica Friedmann-Roberts-Walker. Isso aqui é uma noção aqui, mas para vários observadores. Imagine que cada um aqui é uma galáxia diferente, tá? E aí é como ele segue as linhas de mundo dele em diferentes superfícies do tipo espaço. Eu não vou entrar tanto em detalhe disso aqui. Isso aqui é algo muito interessante que está muito bem descrito num livro bastante clássico da cosmologia, que é o livro do Weinberg, de 72. Tem 2 livros do Steven Weinberg. Tem um de 2006, mais moderno, e tem o de 72. Isso aqui é muito bem escrito no livro de 72 dele, né? E o que diz, basicamente, né, é que essa métrica de um universo homogêneo isotrópico, né, no espaço-tempo cosmológico, ou seja, com 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal, é uma métrica maximamente simétrica. E a única métrica maximamente simétrica, então, que satisfaz essas condições todas para 4 dimensões é essa aqui. Esse aqui é o elemento de linha dessa métrica. Aqui seriam as componentes, aqui é a componente temporal dele, né, o dt. Aqui seria o dr, a componente radial, e aqui as componentes angulares, o dθ e o dφ. Né? E aqui aparece o fator de curvatura, sim. Aqui aparece o fator de curvatura aqui, que pode ser menos 1, 0 ou 1. Né? 0 para o universo plano, menos 1 ou mais 1, dependendo do tipo de curvatura que você tem. Né? E, como eu falei, r, θ e φ são coordenadas radiais comóveis. O A é o fator de escala que eu falei. E essas coordenadas aqui, elas são adimensionais, ao passo que o A aqui ele é dimensional. Desculpa, o A na verdade está multiplicando essa componente aqui, que é um typo aqui, que eu depois vou corrigir, tem um A faltando aqui.
E a dedução completa, né, de como se chega nisso também pode ser encontrada nesse livro aqui, General Relativity, do Hobson, Efastácio e Lazenby. Sim. E depois também, junto quando eu mandar os slides para o Armando e para a comissão, eu vou também mandar um nome também dos livros aqui que eu utilizei para montar os slides, para vocês verem. O exemplo aqui das curvaturas, na curvatura plana, a curvatura negativa, que é um paraboloide hiperbólico, e a curvatura positiva, que é uma curvatura fechada. Tá, aqui uma outra forma de escrever a métrica, que eu fiz uma mudança de coordenadas, basicamente, né? Eu chamei aquilo tudo que estava antes de dr sobre 1 mais k, 1 menos kr quadrado elevado a menos 1, chamei tudo isso de dqi quadrado. Nessa troca de coordenadas é conveniente, eu vou te mostrar por quê, para a gente escrever como a gente pode calcular distâncias cosmológicas utilizando essa métrica. E, por exemplo, isso a gente pode fazer, né, assumindo, por exemplo, que fóton segue geodésica nula no universo. Então, eu chamarei aqui ds igual a 0, dt igual a 0, e também que a variação do ângulo sólido também é igual a 0. Então, desse modo aqui, temos uma distância própria, que é escrita por essa equação aqui. E que então, né, tipo, se a gente está calculando, então, a distância própria é igual a ST, que teria essa cara aqui. Onde onde essa componente aqui, tipo Ki, que eu defini anteriormente, corresponde à coordenada radial comóvel, que é dada por essa quantidade aqui. E esse S aqui, na verdade, é um valor aqui que ele é só, por exemplo, esse valor aqui, que o dp vai ser somente a integral, né, de dt sobre a de t, né, quando a gente tem o universo plano, mas quando a gente tem tipo, uma curvatura, você tem um seno ou um seno hiperbólico, dependendo dependendo do sinal da curvatura. Sim? Que essa coordenada radial comóvel, então, segue essa equação aqui, né, aqui no R, e aqui é em função do tempo. E a distância de diâmetro angular e de luminosidade também pode ser escrita dessa forma. Nós temos aqui o Ki, né, a coordenada radial comóvel, e aqui temos aqui também o ωk, que é o que eu estava escrevendo em função de k, mas reescrevi aqui em função do ωk. Eu suprimi aqui alguns detalhes aqui, né, aqui só porque realmente poderia ficar um pouco extenso, são muitas mudanças de coordenadas aqui. Mas o grande ponto é que você tem que o dA e o dL, que são distâncias que a gente pode observar. Vocês devem se lembrar que é a distância de diâmetro angular, que eu falei ontem, que a gente utiliza para medir o tamanho físico de objetos, né, no céu, e a distância de luminosidade, que mede o quão brilhante, né, o objeto aparece no céu. Então, tipo, isso se escreve em função aqui do fator de curvatura, caso haja, em função aqui do S, que é seno hiperbólico, ou seno, ou então só o Ki. E quando o universo aqui é plano, temos que dA é apenas o Ki sobre apenas tipo aqui a integral de Ki sobre 1 mais E, ou então a distância de velocidade é Ki vezes 1 mais E, basicamente. E notem uma relação aqui muito curiosa, né, que essas equações aqui são muito parecidas, certo? E essa relação diz o seguinte aqui, é chamada relação de Etherington, também conhecido como relação de dualidade de distâncias cósmicas, a qual dL e dA são apenas conectados por 1 mais E elevado ao quadrado. E essa relação aqui também, muita gente aqui no observatório já se dedicou a estudá-la, né? E verificar se ela é uma hipótese válida ou não. Mas o grande ponto é que essa relação aqui, na verdade, apesar de a gente ter feito tudo, falando sobre métrica, universos homogêneos isotrópicos, energia escura, matéria escura, essa relação aqui independe da métrica do universo, independe do pressuposto se matéria é energia escura, ele só tem pressuposto que os números de fótons são conservados no universo e que o universo segue uma geometria pseudo-riemanniana, que o espaço-tempo segue essa geometria pseudo-riemanniana. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aqui é o modo como a gente calcula idades cosmológicas, né? Deixa eu ver aqui só o quanto tempo que eu tenho ainda. São 10h20, até 10h45, né? Tá, tem ainda um tempinho. Para obter o cálculo de idades cosmológicas, aqui nós temos o A de T. Aqui é o fator de escala, né? Que a gente lembra que é proporcional a 1 mais, ao inverso de 1 mais E. Então, aqui a gente chama aqui o A0, a gente define aqui que seria o A em T igual a 0, hoje. 1 mais E, então dA vai ser igual a essa quantidade aqui em cima, sim.
O HZ, né, que a gente viu antes, é a ponto sobre A. Então, pode ser escrito dessa maneira aqui, certo? Então, a gente pode fazer aqui um certo fatoramento de h de z é igual a menos dz sobre dt sobre 1 mais z. Logo, se a gente isolar, a gente resolver essa equação, a gente obtém então que t de z, que como a gente mede idades cosmológicas, né, a passagem cosmológicas é menos a integral de 0 a z de dz sobre 1 mais z vezes h de z. E que a gente pode definir o look-back time, que até apareceu lá naquela figura lá do STSS que eu mostrei para vocês, né, que é t0 menos t de z. Ou seja, idade do universo hoje, menos a idade que a gente mede naquele redshift específico, tá? Então a gente vê que a relação entre idade e redshift não é somente uma relação linear, né? Ela segue essa equação aqui. E esse quer dizer aqui, eu quero dizer que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, né? Que tem ômega m vezes 1 mais elevado a 3, ou ômega lambda, que não decai com redshift, blá blá blá, tá? E note também que a gente pode escrever, né, a distância cosmológica, né, como eu mostrei que é dt sobre a de t, a gente pode reescrevê-la como dz sobre h de z. E é essa forma usual que a gente escreve as distâncias cosmológicas, aqui é a integral de 0 a z de dz sobre h de z que eu mostrei para vocês. Isso aqui, né, a distância radial comóvel, que a gente não observa diretamente, mas o dl é essa integral aqui vezes 1 mais z, e o dA é essa integral aqui dividido por 1 mais z. Então, são essas equações típicas que a gente utiliza, ou seja, partindo da métrica FRW, de universo homogêneo isotrópico, que, né, baseado na relatividade geral e no princípio cosmológico, é assim que a gente mede distâncias e idades cosmológicas. Beleza. Aqui é o aparato matemático e tudo que a gente pode deduzir, então tudo isso aqui está ainda, digamos, é o arcabouço teórico que a gente precisa e tal para fazer cosmologia. Mas como a gente pode testar esse princípio cosmológico de fato? Porque a partir daí a gente presumiu que ele é válido, que é uma hipótese válida, né? A partir de tudo que eu falei agora. Mas aí fica a pergunta, ok, tipo, como que a gente pode testar isso na prática? Que tipo de observáveis a gente precisa? Que tipo de teste nós podemos realizar? E por aí vai. Então aqui, né, a primeira coisa a gente tem que ver, ok, o que é possível ser testado de fato, né? Beleza. O que a gente sabe é o seguinte. Testar a isotropia é direto. É algum teste direto que a gente pode realizar. A gente precisa apenas de um observador fundamental, que a gente assume que é o caso, por exemplo, nós aqui na Terra, aqui na Via Láctea, nesse aglomerado de Laniakia, né? Que nós somos observadores fundamentais, e a gente pode analisar dados distribuídos no céu, e testar, né, se os dados que a gente está observando, né, têm proporção estatisticamente semelhantes em qualquer direção. Entretanto, testar a homogeneidade não é um teste direto. E tem um motivo especial para isso. Porque aqui eu vou falar uma coisa um pouco, talvez parece meio técnica, parece frase de ficção científica, depois vou mostrar uma figura, que eu até mostrei sem querer, aqui para vocês, dando spoiler para variar. Mas o grande ponto é que nós realizamos observações no cone de luz passado e não sobre aquelas hipersuperfícies constantes no tempo. Então a gente não observa elas diretamente, a gente observa tudo que está no nosso cone de luz, ou seja, que é basicamente a trajetória que a luz faz para poder chegar até nós. E essa figura aqui representa o caso. Aqui é a nossa linha de mundo, ou seja, aqui somos nós agora, nesse exato momento. E aqui, por exemplo, a gente está tomando observações aqui do universo no passado, né? A gente sempre toma observações no passado. Então, aqui supondo que a gente está pegando um mapa, um catálogo de galáxias e um dado redshift. Sei lá, redshift ponto 2, ponto 25, não importa qual. Né? Essa folha aqui é uma hipersuperfície de tempo constante, tá? Que eu falei agora. E que eu mostrei também que aparece lá no princípio de Weyl e etc, tá? O grande ponto é que aqui, por exemplo, a gente só toma observações do nosso cone de luz passado. Ou seja, estão aqui nesse cone de luz. Então, o que a gente tem acesso está aqui. A gente não consegue jamais enxergar o que está aqui, porque a luz desses objetos não deu tempo de chegar até nós. Ou seja, por causa disso, que a gente não
não pode provar a homogeneidade do universo diretamente. Não tem essa possibilidade. Sim, é uma limitação e tal, observacional, pelo menos dentro da formulação típica que a gente tem, né? Dentro dessa linguagem que nós temos hoje para explicar como é a cosmologia, que é a linguagem da relatividade, né, e tudo mais. Então, né, aqui tem 2 reviews bem interessantes sobre, né, do Chris Clarkson, 2012, Clarkson e Martins, 2010. Sim, que essa figura aqui vem aqui do review aqui do Clarkson, aqui justamente que mostra, né, que mostra justamente o que está acontecendo aqui. E nós que aqui, essa escala aqui, o eixo aqui vertical é o tempo apenas, e aqui é apenas uma, digamos, em uma única dimensão aqui, uma projeção 2D do espaço aqui, ou seja, para esse lado aqui. Só para vocês terem ideia do que está acontecendo, tá? Beleza, mas... Então a gente não pode provar homogeneidade diretamente, isotropia podemos. E, segundo aqui os artigos aqui de Clarkson e Martins, o que a gente pode fazer é mostrar que a isotropia da distribuição de matéria, ou seja, a isotropia que podemos ver através de dados de lentes gravitacionais, distância de região angular, velocidades peculiares e contagem de objetos cósmicos, né? Combinando isso com a isotropia da radiação cósmica de fundo para um único observador fundamental, isso pode provar de fato que nós temos o universo é estatisticamente isotrópico. Isso prova de fato uma condição necessária. E se a gente provar isotropia para todos os observadores fundamentais, então temos o princípio cosmológico como hipótese válida. A gente prova a homogeneidade de isotropia. A grande questão aqui é que como podemos provar a isotropia para todos os observadores fundamentais do universo? Bom, uma hipótese, uma possibilidade seria a gente ir para outra galáxia, tomar observações lá e ver se são parecidas com a gente. Outra possibilidade seria, talvez, algum catálogo de galáxias alien. Tipo, algum alien mandou pra gente um catálogo de galáxias que ele observou, a gente faz a estatística dele e vê se é parecido com o que a gente tem aqui, né? A princípio, a gente não tem ainda como viajar para outra galáxia e nem tem informações vindas de possíveis aliens. Então, né, o que a gente pode fazer agora é tentar fazer certas extrapolações do que a gente observa aqui ou fazer alguns testes de consistência. Alguns testes de relações de consistência a fim, pelo menos, de verificar essa hipótese da isotropia, pelo menos. É o que a gente pode fazer. É ainda uma limitada, ela tem suas restrições, mas é basicamente o que tem para hoje. Até os aliens começarem a mandar catálogos de galáxias para a gente. Né, como eu falei, testes indiretos de homogeneidade são possíveis. Um deles, por exemplo, que eu contei aqui, é um teste de consistência da métrica FLRW. Se vocês pegarem as equações que eu mostrei lá, das distâncias cosmológicas, etc., aparece o ômega-k, né? A gente pode fazer isolar aquele ômega-k, né? E você obter aqui o H de Z e o D de Z. E esse D' de Z é a derivada da distância cosmológica em relação ao redshift. E você pode deduzir que o ômega-k, em função aqui do redshift, o fator de curvatura, tem que obedecer essa relação aqui, né? Quer dizer, ele segue essa relação aqui. Se ômega-k é constante, ou seja, essa quantidade aqui é constante, ou se a derivada dessa relação aqui for igual a zero, nós temos, então, que o universo segue a métrica FLRW. Como eu falei, esse aqui é um teste de consistência da métrica FLRW. Uma outra forma indireta também de testar, né, a hipótese da homogeneidade estatística é fazer contagens de galáxias ou de quasares e tal, dentro de uma certa esfera de um raio R. E o que a gente faz? A gente começa a contar, a gente pega um certo raio, a gente pega um certo raio e tal, e a gente conta, né, quantas galáxias tem dentro desse raio, depois aumenta o raio e conta quantas galáxias tem. E se você pegar o logaritmo, né, a derivada logarítmica dessa contagem pelo raio, né, essa quantidade tem que ser 3, que é o número de dimensões do espaço que a gente tem. Aqui a gente chama então de dimensão fractal do universo. Ou seja, e se esse número aqui, o D2, for aproximando de 3, quanto mais próximo de 3 for, então nós temos o universo FLRW, né? E então, tipo, que a contagem de objetos, a distribuição espacial de objetos e tal, está proporcional à dimensão a qual os objetos estão, digamos, embebidos, estão ali subjacentes, ou sobrejacentes, na verdade, né? É uma forma indireta de testar a homogeneidade também.
Aí tem a pergunta se esse métrico FRW pode escrever o universo em qualquer escala, né? Essa foi a ideia formulada pelo Ellis e Stoger em 87. Eu vou passar um pouco rápido sobre isso, por uma questão disso, mas o ponto que ele fala é que a ideia de universo FRW é uma homogeneização, ou, de outra maneira, outra palavra, coarse graining, né, do universo local, que esse universo local ele é lumpy, tipo, ele é bastante aglomerado, tem bastante estruturas ali, tem void, tem aglomerados de galáxias, blá blá blá, e que a gente está fazendo é uma aproximação, uma suavização, né, ao assumir o universo FRW. E que em pequenas escalas o universo FRW não descreve bem o universo. E isso de fato até é verdade. Mas qual seria o modelo que melhor descreve o universo então, né, nas pequenas escalas? Que só está em aberto. O que a gente tem são aproximações para fazer isso. E, por exemplo, a própria lei de Hubble Elementary é uma aproximação dessas, por exemplo. Aqui é um artigo muito interessante, que é da área de filosofia, na verdade, mas ele diz sobre algumas reflexões sobre a estrutura do conhecimento cosmológico, e a ideia mostrando que justamente um dos fundamentos da cosmologia está ali no princípio cosmológico. Ele discute sobre tudo isso, sabe? Sobre o universo FRW, o quanto o universo FRW é importante, né, para descrever o que a gente tem de hoje da cosmologia e tudo mais. Esse artigo aí eu posso também mandar referência para vocês, é muito interessante. Não é um artigo da matemática, como eu falei, é um artigo da filosofia da ciência. Mas ali você vê que tipo, tem muito conhecimento ali básico, né, do que a gente entende como as hipóteses fundamentais do universo. Então, né, aqui por uma questão de tempo, né, eu vou basicamente parar por aqui. Eu tenho mais coisas aqui que eu ia mostrar um pouco do status observacional do princípio cosmológico, até os trabalhos que eu fiz nos últimos anos sobre isso. Mas são 5 minutos que faltam, né? Tá, beleza. Eu vou mostrar bem pouquinho sobre, mas o grande ponto que a gente faz é o seguinte, olha. Universo, modelo cosmológico padrão, universo com matéria bariônica, 5%, matéria escura, 27%, energia escura, quase 70%. Ou seja, 95% do universo a gente não observa diretamente. E esse universo ele tem 2 pilares fundamentais, teoria da relatividade geral e o princípio cosmológico. A teoria da relatividade geral ela é já testada com altíssima precisão, mas vale a pergunta se ela vale em escalas cosmológicas, enquanto o princípio cosmológico ainda precisa ser testado com precisão e tem limitações, como eu falei, né, de testar a homogeneidade cósmica diretamente e tudo mais. E o grande ponto é testar, né, uma vez que a gente tem problemas, né, do modelo padrão, né, que a gente não conhece a natureza da matéria, energia escura, ainda tem uns problemas dentro do próprio modelo padrão, né, que se a gente mede o H0, o chance de Hubble, com a radiação de fundo ou com supernovas, os valores estão muito discrepantes, né? Então, 5 sigma, 5 vezes o padrão de diferença entre eles hoje em dia. E eles assumem o mesmo modelo, então não deveriam dar essa discrepância toda, né? Então, a gente pode... Então, uma forma, né, de avaliar dentro desse cenário, que é um modelo que a gente não conhece, a gente sabe o que ele faz, mas não sabe totalmente a natureza das suas componentes. Uma forma, então, da gente testar, da gente, então, fazer ciência, é, então, voltar para a base e verificar se as hipóteses fundamentais a qual esse modelo está se baseando são realmente válidas. E a ideia é essa, testar se esses pressupostos aqui são pressupostos físicos válidos ou só pelas simplificações matemáticas, que não descrevem completamente o universo observável. E se a gente encontrar que não são hipóteses físicas válidas, temos que reformular o modelo cosmológico padrão desde o começo. Vamos ter que começar do zero. Começar tudo literalmente do zero. Apenas isso. Bom, eu vou passar muito por alto aqui alguns trabalhos que fizemos sobre, né, testar isotropia, homogeneidade cosmológica. Enfim, a gente testou com supernova do tipo A. Foi um trabalho, a gente fez alguns trabalhos nessa linha, inclusive, tipo aqui em colaboração com o Armando, né? Tipo aqui em 2015, durante meu doutorado, em 2018 também, com pessoas aqui. O Andrade é um pós-doc que está aqui sair daqui do observatório para os Estados Unidos. Né, o Canis é o Jailson, né, que é professor de cosmologia aqui, também diretor, agora do ON. Também tem vários trabalhos também que eu fiz quando eu estava no meu pós-doc, com traçadores da em grande escala, especialmente com dados de radiogaláxias, de AGNs, né, que eu fiz alguns trabalhos aqui. Eu vou dar um pouquinho de foco aqui nesses por um motivo.
essa figura aí, mostrei do nada, né? Se bem tirei do bolso e joguei para vocês, né? O que é isso aqui? Quando eu mostrei o mapa da radiação de fundo, eu falei para vocês ontem, eu não contei a história completa. Esse mapa aí não é um mapa que a gente olhou, a gente pega uma anteninha, observa a radiação de fundo e sai aquele mapa. Não, não sai. Infelizmente a vida não é tão simples assim. Ou, talvez, felizmente, né? E tem um sinal de dipolo nesse mapa. E esse sinal de dipolo é o seguinte, nós estamos aqui, né, na Via Láctea e no sistema solar. E a Via Láctea está girando. A Via Láctea está girando, ela tem um movimento dentro do aglomerado que ela faz parte, do grupo local que ela faz parte. E o nosso sistema solar também tem um movimento na Via Láctea. Então, de certo modo, a gente vai ter uma assinatura desse movimento nosso na radiação de fundo, lá distante. E a assinatura tem a forma de um dipolo. Porque, ou seja, na direção a qual a gente está se movendo, a gente vai ver, basicamente, os fótons da CMB, da RCF, ligeiramente mais quentes do que na direção diametralmente oposta, aqui. E essa diferença de temperatura aqui é dada de milikelvin. Ou seja, é maior que as flutuações de temperatura de origem primordial ou secundárias, que é de microkelvin. Então, a gente tem que remover essa assinatura, que a gente atribui uma origem cinemática. Isso aqui não é cosmológico, isso aqui é puramente cinemático. A gente remove a assinatura para, então, obter aquele mapa e fazer cosmologia com ele. Isso aqui, basicamente, é efeito Doppler mais aberração dos ângulos, que tem esse sinal aqui. Como mostrei aqui, tipo, aqui é feito Doppler, você vê um carro se aproximando da gente, ele fica menor e mais azul do que quando ele está se afastando, que fica mais alongado e mais vermelho. Enquanto que a aberração é esse efeito aqui, Por isso que quando a gente está num carro e está chovendo, a chuva parece que está inclinada com relação a gente. E é graças a esse efeito que a gente vê essa assinatura cinemática do dipolo da CMB. E a ideia é testar, isso é muito bem emitido na CMB. Será que a gente pegar um mapa de radiogaláxias e galáxias distantes, se a gente vê uma assinatura parecida, a gente deve ter uma contagem de galáxias um pouquinho maior na direção a qual a gente está se movendo, e um pouquinho menor na direção oposta. E o que a gente quer testar, no caso que a gente testou, inclusive, é verificar o quão bem a gente pode testar isso com estados de galáxia. Verificar se o sinal é consistente com o da CMB. Porque se não for, parece então que o universo está diferente, não é? E se não for igual, se não for consistente essa assinatura desse sinal na descrição de galáxias e na CMB, isso é um indício que o princípio cosmológico não é válido. E aqui eu vou passar adiante essas partes aqui, blá blá blá. A gente obteve um resultado aqui, quanto a isso. Vocês veem aqui que essa direção de olho, olha aqui para essa direção aqui. Ops. Aqui. A direção está parecida, Só que a amplitude que a gente espera, para essa intensidade aqui desse dipolo, a gente espera um número aqui dado em 0.046. E aqui está 5 vezes maior, aqui está 12 vezes maior. Ou seja, se a gente usar catálogos em rádio hoje disponíveis, a gente obter uma direção, desse dipolo consistente com a da CMB, mas a amplitude muito maior. E a gente fez simulações aqui, tentando simular esses catálogos aqui, como que essas radiogaláxias podiam estar distribuídas e tal, assumindo o modelo cosmológico padrão. A gente fez várias simulações e viu que em uma delas, pouquíssimas delas, talvez uma ou duas, reproduzem uma amplitude de dipolo tão alta quanto a gente enxerga de fato. Então, isso aí é uma coisa que está em aberto. E mesmo quando a gente inclui alguns efeitos observacionais dos telescópios e tal, em escalas menores, contudo, o universo parece estar, os catálogos em rádio tão consistentes com a hipótese da isotropia estatística. E quanto a dados futuros, a gente fez simulação aqui desse survey, o SKA. Isso aqui é uma projeção de como ele pode parecer no futuro. Isso aqui é no deserto do Karoo, no noroeste da África do Sul, perto de onde eu fiz o meu pós-doc. E o trabalho que eu fiz lá foi financiado por esse projeto aqui, o SKA, que está sendo montado ainda lá na África do Sul. A parte inicial dele já está pronta, que é o Meerkat. E a ideia é que a gente vai observar não somente centenas de milhares de radiogaláxias, mas milhões delas, ou talvez bilhões delas, ao longo de talvez os próximos 20 anos. Então, vai ser perfeito para a gente realizar esse teste. A gente fez simulações,
E aqui só para ver a dimensão, né, do que ele deve observar, né, do como que o SQI vai ser potente e quão profundo ele pode observar, né, por ser um SUVEM rádio, diferente do STSS, do Euclides, das ST, que são no óptico. E a gente obteve aqui as simulações aqui, para diferentes limiares de fluxo, do quão bem a gente pode vincular esse dipolo. E o grande ponto que a gente vai ver é que vai melhorar muito os vínculos que a gente tem agora. Então, se há essa discrepância que eu mostrei agora com dados hoje existentes, dados reais, isso vai ser muito bem resolvido daqui a, no máximo, 10 anos, quando a gente tiver o primeiro release de dados do SQI. A gente também trabalhou com outros traçadores da matéria para testar isotropia estatística, aglomerado de galáxia, galáxia infravermelho, gamma ray bursts. E aqui foi um trabalho também que eu fiz aqui brevemente, né, de teste de consistência da métrica, que aqui segue essa relação aqui. Essa quantidade zeta aqui tem a ver com as oscilações acústicas bariônicas, que eu falei ontem brevemente, não vou entrar em detalhes agora, mas ela tem um modo radial e um modo transversal. E eles têm que ser consistentes entre si em um dado redshift. Caso contrário, o psicosmológico não é válido. A gente não tem um universo estatisticamente homogêneo isotrópico. Então essa quantidade aqui, esse zeta, que está aqui escrito por essa quantidade aqui, que é a distância de diâmetro angular, a distância radial com móvel, tem que ser zero aqui. Caso contrário, nós não temos um universo homogêneo isotrópico. E o que esse foi um trabalho que eu fiz aqui, basicamente sozinho aqui, e saiu publicado no começo desse ano. E a gente obteve aqui que a faixa é muito próximo de zero, exceto aqui por esses dados aqui, aqui da direita. Né? A diferença entre eles aqui foi diferentes valores da escala do horizonte acústico. Eu usei diferentes valores da escala do horizonte acústico, diferentes valores de H0 também, e vi o quanto que eles são discrepantes entre si. E vi que, pelo menos aqui, tem um pequeno desvio aqui, né? Mas só que nessa faixa que tem poucos dados. Tirando isso, aqui a curva está sempre tangenciando zero, né? Os dados aqui, inclusive parte dos dados que a gente utilizou, foram obtidos aqui, por pessoas do Observatório Nacional, né? Que trabalharam aqui, outros ex-postdocs, o Armando, o Jailson, etc. São dados do modo transversal do BAL, né? E aqui também, só para exemplificar, essas curvas aqui, né, são, se não me engano, o nível de confiança delas é 3 sigma, se não me engano. É isso mesmo, 3 sigma. A escala de homogeneidade a gente também testou e obteve um resultado aqui, que eu falei que D2 tem que ser proporcional a 3 para quando tivermos um universo homogêneo isotrópico, né, contagem de galáxias e tal. E a gente obteve que isso sim acontece em escalas próximas a 100 megaparsecs, tal como previsto pelo modelo cosmológico padrão. Isso aqui é o dado mais recente que a gente obteve. Esse trabalho foi submetido agora em maio. E a gente fez chamada escala de homogeneidade angular, ou seja, não foi uma contagem em esferas, foi em anéis, né, em caixas esféricas, em 2D. Porque com isso a gente não precisou converter um redshift de distância cosmológica, que precisa subir um modelo cosmológico para isso. Esse aqui é totalmente em 2D, né? Usando o último release de dados do IBOS, né? Do STSS DR16, o último release lançado. E a gente viu, né, que os dados estão que a teoria, né, que aqui está em azul, né, tipo que são mocks, né, que são simulações, né, da amostra observacional, né, que prevê uma escala de homogeneidade por aqui, mais ou menos, e a gente obteve que nossos dados aqui, que são os pontos aqui com barra de erro, são tão bem consistentes com a previsão teórica. Quer dizer, que a previsão teórica está bem consistente com os dados, né? O que mostra, então, que o universo parece ser homogêneo isotrópico usando esse teste, indireto, pelo menos. Bom, e eu passei um pouco rápido, né, sobre resultados aqui pela questão do tempo. Mas, assim, o grande ponto que eu quero deixar aqui, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, né, que nós temos o modelo cosmológico padrão, pelo menos há mais de 20 anos, que é o modelo Lambda CDM, que permite conhecer bem como o universo evolui em grandes escalas, mas a gente pergunta se a gente realmente entende, né, o que é esse universo, né, porque a gente não tem ainda uma descrição física da natureza da matéria e energia escura. Então, né, devemos sempre revisitar as hipóteses fundamentais por trás do modelo padrão. Se perguntar, né, se elas são hipóteses físicas válidas ou se são apenas aproximações matemáticas. E testar a validade do observacional do princípio cosmológico, ele é crucial para estabelecer, né, a validade do próprio modelo padrão.
Isso independe do que quer que seja a matéria energia escura. E até agora encontramos evidência a favor do princípio cosmológico, como a hipótese válida para escrever o universo em grandes escalas. Né, os dados em rádio que eu mostrei para vocês, né, apresentam um resultado um pouco discrepante ainda, mas ainda são dados ainda bem limitados. A gente vai ter ordens de grandeza mais dados no futuro próximo, talvez daqui a 10 anos. Então, né, ainda e o sinal que a gente quer obter é muito sensível, então assim, ainda é difícil, né, obter uma boa detecção desse sinal. Então a gente deve, então a gente espera que, enfim, que com o futuro, com os dados futuros, né, do SQA, do Euclid, DES, LSST e do JPS, que o Oleg também está envolvido, uma colaboração Brasil-Espanha, que já está tomando observações. Então a gente espera que com isso a gente possa responder melhor, né, possa testar melhor se o princípio cosmológico vale de fato ou não. Né? E, bom, fico por aqui. Obrigado. Dúvidas? Bom dia. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira seria sobre o observador fundamental. Se em qualquer lugar pode ter um observador fundamental e, assim, eu queria entender direito, ou melhor, de novo, como funciona, né, o observador fundamental e quais os critérios para ser e se existe, né, observadores não fundamentais. Tá, é boa pergunta, sim. A ideia do observador fundamental é basicamente algum tipo de observador que não apresenta, né, com essa definição aí, que não apresenta movimento relativo ao fluido cósmico onde estão outras galáxias e enfim, que a gente realmente observa, né? E também, que não apresenta movimentos peculiares. Então, assim, ele só está se movendo de maneira comóvel com relação à própria expansão do universo. Basicamente isso. Então, o que acontece? Como ele não tem velocidade, a gente assume que ele não tem velocidades peculiares, então, o máximo, que acontece, basicamente, é que ele não, por exemplo, veria, talvez, ele poderia ver, talvez, certas inhomogeneidades ou certas, digamos, imperfeições, né, no universo por causa disso, por causa que ele está se movendo. Um exemplo disso, por exemplo, a gente idealiza que nós somos observadores fundamentais. Na prática, acaba que não é assim. Por isso que a gente vê aquele dipolo da CMB que eu mostrei depois. Porque a gente está se movendo, a gente tem um movimento peculiar aqui do sistema solar, na galáxia. A nossa galáxia também tem um movimento no grupo local de galáxias. Nosso grupo local de galáxias tem, enfim, também está ali, situado dentro de um superaglomerado e por aí vai. Mas, devido a essa conjectura, o único sinal que a gente deveria enxergar no universo seria um sinal do tipo dipolo, né, como a gente vê na CMB, que é puramente devido ao nosso movimento local. Então, assim, a gente pode, talvez, digamos, a gente pode, então, descartar que existiriam outros tipos de movimento que fariam com que a gente não enxergasse o universo homogêneo isotrópico. O único movimento que tem, a única isotropia que a gente veria seria dessa forma, devido a esse tipo de movimento. Então, assim, na prática, a gente nunca existiria um observador fundamental. Isso é uma idealização para a gente poder formular e chegar até a métrica FLRW. Mas, ainda assim, mesmo o caso que só existe, no caso mais típico, né, que é o que a gente tem aqui, que a gente tem movimento, né, de fato, a única coisa, o único sinal isotrópico que a gente deve enxergar é esse, tipo de dipolo da CMB, além de pequenas anisotropias, né, que vêm, né, até a pergunta que foi feita ontem, né, o que são essas flutuações de temperatura da radiação de fundo, né, que são de origem primordial. Então, só vê no máximo pequenas flutuações de origem primordial, no máximo, sabe? Então, é basicamente essa a ideia. Uma outra, né, também, sobre a homogeneidade do universo, ela só se aplica a escalas grandes, né? Isso. Agora, para objetos, não se aplica, né?
Objetos, como assim? Sei lá, um planeta ou uma Não, nada disso, não. Sim. Não. Essa aplicaria só realmente em escalas, por exemplo, cosmológicas, tais como, por exemplo, de um mapa como esse aqui. Você aplicaria só em escalas aqui, pelo menos cosmológicas aqui, tipo, dentro de uma região aqui desse tipo, onde você já tem, não sei se você consegue ver aqui o mouse, sabe? Tipo, aqui você tem aqui um void, tem aqui um filamento, tem aqui talvez aglomerado, só em escalas assim que consideramos que o princípio cosmológico e esse pressuposto da homogeneidade, isotropia estatística valem. Tem aqui em escalas desse tipo. Então, assim, não seria uma aproximação, não? Ser só para escalas gigantescas? Justamente, é essa questão aqui que eu falei meio rápido aqui, né, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Do fitting problem, né, acabei que eu tive que passar rápido por isso, por uma questão de tempo. Essa ideia do fitting problem, né, que foi conjecturada por Ellis e Stoger em 87. Que ele diz, por exemplo, que em escalas menores, né, que 100 megaparsecs, né, o universo é bastante não homogêneo. Então, né, tudo que a gente tem no universo da métrica FLRW, da forma como a gente utiliza ela para, então, descrever distâncias e idades cosmológicas, e em escalas menores do que 100 megaparsecs não seria válida. Ela seria, tipo, essa escala, assim, você não poderia fazer isso, porque o universo não é estatisticamente homogêneo isotrópico. Então, por isso que a gente tem para escrever distâncias e idades em escalas menores assim, são aproximações. A lei de Hubble-Lemaître, se pensar bem, ela é uma aproximação, por exemplo, que a gente tem no modelo lambda CDM. É uma aproximação local, basicamente. Uma outra forma de fazer isso também chama-se cosmografia, que você faz uma expansão em série de Taylor do fator de escala. E aí você começa a ter derivadas do fator de escala, tipo a derivada primeira, que aponta sobre A, que é o constante Hubble, aí tem o A dos pontos sobre A alguma coisa, que é o parâmetro de desaceleração, por conveniência ele tem um fator negativo, tem um N, tem a derivada terceira e por aí vai. É uma outra forma também de descrever o universo também, tipo, que nesse caso não faz pressuposto nenhum sobre matéria energia escura, nada disso. Só o pressuposto da métrica FLRW. E é uma aproximação que vale para pequenas escalas também. Até para escalas cosmológicas também vale, mas você tem que aumentar o número de termos da série de Taylor, né? Como você vê aí no curso de métodos matemáticos. Que quanto mais termos você inclui, melhor é a sua série. Tipo, melhor a série representa o valor exato, né? Mas assim, realmente, o princípio cosmológico, ele, em pequenas escalas, ele não é válido. Então, quando você tenta descrever, observar os cosmológicos em pequenas escalas, você acaba fazendo uso de certas aproximações para escrever essas quantidades.